paz de Jesus, bom dia pessoal, vocês que nos acompanham no canal, glória a Deus, sejam bem-vindos, amém, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas, glória a Deus, aleluia, perdão, mas a câmera não está querendo ficar no lugar, aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui eu passo para falar, aleluia, glória a Deus. Você que ainda não conseguiu entrar no propósito, você que só assistiu o vídeo depois do propósito que iniciamos ontem, ainda dá tempo, entra no propósito conosco, louvando a Deus, aleluia, com um louvor durante 7 dias e no final louvaremos 7 louvores para a glória de Deus e no último dia também, aleluia, nós vamos dar 3 glória a Deus bem forte, bem alto, aleluia, para estremecer o inferno e Jesus jogar as barreiras e as muralhas por terra, amém? Eu vou passar aqui, meus irmãos, nós vamos falar sobre, a palavra diz, irmãos, que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas, você já sabe disso. Só que Deus, ele nos impulsiona a falar sobre esse assunto novamente. Porque, irmãos, está acontecendo muita coisa na internet. E nós precisamos estar atentos, ligados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar algo aqui, irmãos, para você analisar. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Lucas, Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor mandou nós acautelar, tomar cuidado, prestar atenção, porque se nós não prestar atenção, nós vamos perder tempo ouvindo coisas falsas. Se nós não vigiarmos, se nós não prestar atenção, nós vamos perder o nosso precioso tempo ouvindo uma coisa que não é verdadeira, que não é Deus que está falando ali. E eu estou percebendo, meus irmãos, que tem muitas pessoas na internet que estão dando sinais claros de que não é Deus que está falando, que está operando, que está dizendo, que está mostrando. E eu vou te falar por quê. Não faz muitos dias atrás, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação e o Senhor falava assim para mim: minha serva, as pessoas estão vendendo vídeos, estão vendendo visões, revelações. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem... Deus passava assim para mim. Acredite se quiser. A pessoa tem uma revelação na igreja, vamos supor, a pessoa tem uma revelação lá na igreja, Deus mostrou algo, a pessoa viu algo, vai. A gente não sabe se foi Deus ou o que foi que ela viu, né? Quem mostrou. Então ela viu algo. Aí a pessoa que tem um trabalho na internet, uma divulgação na internet, pega aquela visão, grava com aquela pessoa, aquela visão, aquele recado, aquela revelação, ou seja lá o que for, a pessoa grava e vende para aquela pessoa interessada. Tá entendendo? Irmãos, Deus me mostrou dessa maneira. O Senhor falou assim: filha, as pessoas estão vendendo visões, estão vendendo sonhos, estão vendendo revelações, vendendo para aqueles que tem um canal aberto, né? Que tem uma oportunidade na internet, seja em qual for
o local. Então a pessoa pega aquilo, compra e joga na internet. Deus falou isso para mim. O Senhor me revelou isso, que estão fazendo isso. Então a mulher não quer aparecer. Ela teve uma visão, o homem teve uma visão, ela não quer aparecer. Então aquela pessoa que... Isso pode ser qualquer um, qualquer lugar. A pessoa que tem um canal aberto, seja em qual for a rede social, então ela... você não quer gravar para mim? Eu faço uma divulgação, eu não mostro o seu rosto, ou enfim, não coloco o seu nome, essas coisas, né? E a pessoa pega e aceita. Deus passava assim para mim: filha, estão vendendo visões, revelações, sabe? Então essa pessoa que tem uma plataforma, ele vai lá e posta aquilo. O Senhor passava isso para mim. Porque foi exatamente o que fizeram com meus vídeos aí, sem a minha autorização. Eu não sei como que o YouTube aceitou isso. A pessoa, sem a minha autorização, fez um download, né? Que fala, eu não sei falar direito, do meu vídeo, baixou meu vídeo, colocou outro tema, colocou outro nome, não colocou o meu nome, mas usou o meu conteúdo. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão pegando, aleluia, a visão que a irmã teve, o sonho que o irmão teve, estão gravando, estão fazendo um vídeo, estão fazendo uma cópia, estão jogando na internet. E isso, meus irmãos, Deus me fez passar aqui, Deus tocou no meu coração muito forte para falar isso aqui. E isso isso está trazendo uma grande confusão para a cabeça de quem assiste. Isso está trazendo uma grande confusão para a cabeça de quem assiste. Porque a Bíblia diz lá em Joel, a Bíblia fala lá em Joel que nos últimos tempos os velhos terão visões, as crianças terão, os jovens terão sonhos. Você conhece a palavra lá em Joel primeiro. Só que o adversário está aproveitando esta oportunidade para também dar visões e sonhos que não e que não combina, que não está dentro da palavra. Então, se você não ficar atento, não ficar ligada no Espírito com Deus, você vai ser enganado. Além de ser uma cópia, além de não ser algo verdadeiro que a pessoa mesmo teve, além de ser uma cópia, é algo que é duvidoso. Você não sabe se é aquela revelação daquela mulher, porque, irmãos, está tendo revelações e visões aí na internet que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Será que isso é de Deus mesmo? Então Deus me mostrava e me mandava dizer: avisa o meu povo, fala para o meu povo ficar atenta, porque vai surgir cada vez mais espíritos enganadores para tentar confundir a mente da pessoa. Olha, tem aí na internet, gente, já tem na internet, tem um homem aí na internet que ele deu até a data, tá? Ele teve uma revelação, uma visão, ou não sei se foi ele que teve, ou se ele pegou de alguém que teve essa pessoa. Esse vídeo é recente e ele está aí no YouTube. Pode estar em outro lugar também. Ele diz até a data que Jesus vai voltar. Eu assisti esse vídeo há alguns dias atrás. Eu assisti por curiosidade, só para me ver até onde ele ia com aquilo.
ele fala até a data. Ele fala a data que um anjo veio até ele e que ele teve aquela visão. A visão dele é muito estranha. Ele teve uma visão. Ele teve, assim, não foi bem uma visão, foi como se fosse um arrebatamento. Pelas palavras dele, é como se ele tivesse sido arrebatado no espírito e teve aquela visão. Olha, irmãos, eu assisti esse vídeo, eu não assisti até o final. Mais ou menos até o meio desse vídeo. Eu falei, não bate, não. A visão dele é muito estranha, ele fala umas coisas que não tem, não condiz com a palavra, não bate. Aí eu fui até mais ou menos no meio do vídeo, e esse vídeo ele está viralizando aí na internet, irmãos. Que o homem fala até, que o anjo falou com ele, que até a data que vai acontecer, o que o povo tem. Irmãos de Deus, gente de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Porque a Bíblia fala aqui em João, aleluia, que nem Jesus Cristo sabe o dia que ele vai voltar, nem o Filho sabe. Só quem sabe o dia que Jesus Cristo vai voltar é o próprio Deus. Nem Jesus Cristo sabe o dia e a hora. E como que, se Deus não revelou ao próprio Jesus este dia, como é que vai revelar a mim? E como é que vai revelar a estas pessoas o dia que ele vai voltar? Então, cuidado, tá tendo muita confusão, tá deixando o povo confuso. Então, irmãos, vocês que estão aqui no canal, pelo amor de Jesus Cristo, tomem cuidado. Ninguém sabe, não foi revelado para ninguém a hora que Jesus Cristo vai voltar. Apenas o que nós falamos da volta de Jesus são os sinais. São os sinais que indicam a volta de Jesus. O que Jesus deixou para nós foi sinais. Guerra, morte, fome, terra, terremoto, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Então, são sinais que ele deixou. Mas ele mesmo não falou a hora e nem o dia, porque isso não lhe foi revelado. Só Deus sabe a hora em que o mundo terá fim. Então tem muitos astrólogos, tem um astrólogo aí, um adivinho aí, irmãos, na internet, ele é astrólogo, ele via coisas assim, que vai acontecer do futuro. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, não deem ouvido a essas coisas. Não perca seu tempo ouvindo essas coisas, porque você tem a verdade na sua mão, a palavra de Deus. Aleluia. Às vezes essas coisas que esse povo fala, irmãos, às vezes uma coisa bate, já outras coisas não. A pessoa acaba caindo em contradição com aquilo que fala, porque quando você vai ver, não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a palavra. Algumas coisas encaixam, outras não. Então isso gera uma confusão. E onde tem confusão, o Espírito de Deus não está. E eu vou contar algo aqui. Dias atrás, eu abri um vídeo. Esse vídeo apareceu para mim. Creio que o próprio Deus permitiu que eu assistisse aquele vídeo, abrisse aquele vídeo, porque não é todos que eu abro, não. Então ali apareceu uma irmã. Vai escutando. Apareceu uma irmã e ela dizendo assim. Ela dizia assim: meus irmãos, eu tive uma visão, porque eu perguntei, escuta isso, escuta só, vai prestando atenção. Vai prestando atenção. Então, aquela mulher, ela dizia assim: irmãos, eu comecei a orar, perguntar para Deus, ela dizendo no vídeo, eu comecei a perguntar para Deus se cortar o cabelo é pecado. Porque eu queria saber se cortar o cabelo é pecado. Então eu comecei a orar para Deus mostrar para mim
se cortar o cabelo é pecado? Porque ela dizendo, uns diz que é pecado, outros diz que não é pecado. Uns diz que o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Um prega uma coisa, outro prega outra. Então eu fui perguntar, olha só, ela dizendo, eu fui perguntar para Deus qual é a verdade. Qual é o profeta que está falando a verdade, se pode ou não cortar cabelo. Já começou errado por aí. Porque se ela estava incomodada com os que os profetas estavam falando, é porque ela tem a palavra que fala em 1 Coríntios 11 sobre o cabelo da mulher, que é honroso ter a mulher cabelos crescidos. Ela já começou errada por aí. Porque ela contestava e dizia assim, que um pregador fala uma coisa, outro profeta fala outra, a missionária fala isso, o outro fala isso, o outro fala aquilo. Então ela foi perguntar para Deus quem é que está falando a verdade. Então, ela disse assim, no vídeo ela fala que Deus enviou um anjo para falar com ela sobre isso. E olha o que esse anjo falou para ela, diante dessas perguntas que ela estava fazendo para Deus. Olha o que esse anjo falou para ela, analisa. Então ela disse que o anjo falou para ela assim, veio um anjo para ela, depois de um período de oração, o anjo veio para ela e falou para ela assim, minha serva, a questão do cabelo, não é pecado cortar o cabelo. Vai escutando. Não tire conclusões precipitadas. Escute até o final. Não é pecado cortar o cabelo. Sabe o que acontece, minha serva? Sabe o que acontece? Porque um prega desse jeito, o outro prega do outro jeito, o outro prega do outro jeito, minha serva. Sabe o que acontece? O que acontece é que cada igreja, ela dizendo, cada igreja tem um regulamento, cada igreja tem uma instrução, tem uma doutrina. Então, o que acontece, minha serva? Se você está numa igreja, esse anjo falava com ela, na visão dela, se você está numa denominação, numa igreja, que lá eles têm um regulamento que não pode cortar o cabelo, então você não pode cortar o cabelo. Mas se a pessoa está numa igreja que lá pode cortar o cabelo, então a pessoa pode cortar o cabelo. Então, no vídeo, ela explica que o problema não está na palavra. Que o problema é as igrejas. Que as igrejas, umas podem cortar o cabelo e outras não podem. A doutrina de uma pode, a doutrina do outro não pode. Então, segundo ela chegou à conclusão e explicou no vídeo, falou no vídeo, que não tem nada a ver esse negócio de cortar cabelo, que isso é doutrina que a pessoa inventa, que é a igreja que inventa essa doutrina que pode ou não pode cortar o cabelo, que esse anjo falou para ela. Daí, eu ouvindo aquele vídeo, eu falei, pronto, Jesus, já caiu em contradição. Ela buscou uma orientação de Deus quanto a isso. E olha aí o erro dela. O erro dela, irmãos, foi colocar em questão se é certo ou errado cortar o cabelo. Ela colocou em questão o que está escrito na Bíblia. Porventura ela não tem as escrituras na mão dela? Onde fala em Coríntios 1:11 que o cabelo da mulher foi dado para a mulher como um sinal de poderio, um sinal de honra.
um sinal de honra, ela não tem essa palavra nas mãos? Quando eu, ouvindo aquele vídeo daquela mulher, eu falei, pronto, Jesus. Ela caiu em contradição com as suas próprias interrogações, com as suas próprias perguntas, com as suas próprias coisas. O diabo enganou ela. O diabo enganou. Então veio um anjo e falou que isso é costume das igrejas. Mas espera aí, a Bíblia que é pregada na congregação não é a mesma Bíblia que é pregada na Universal? A mesma palavra que é pregada na Assembleia de Deus não é pregada na Batista? Como assim? Como assim a pessoa vai fazer o que a igreja determina? Mas peraí, e a Bíblia não fala que Cristo é a cabeça da igreja? Em Coríntios nos fala, Paulo ele falou, escreveu, vós sois o corpo, os membros de Cristo. E Cristo é o cabeça. Se o Cristo é a cabeça, como que... Se Cristo é a cabeça da igreja, e se toda a igreja é pregada esta mesma palavra, a Bíblia Sagrada, como é que uma igreja pode... Perdão, irmãos. Jesus, o vento. Como é que uma igreja pode pregar de um jeito e outra igreja pode pregar de outro jeito? Como é que uma igreja pode colocar um ensinamento de um jeito, uma doutrina de um jeito e outra colocar de outro jeito, sendo que a palavra ela é a mesma para todas? É a mesma. Gente, eu falei, meu Deus, como tem gente cego espiritualmente ainda, Jesus Cristo. A mulher com a palavra na mão vai interrogar a Deus, vai interrogar, dizendo ela que recebeu a visita de um anjo, o anjo falando para ela que essa questão é uma questão particular, porque cada igreja coloca uma doutrina e a pessoa, se a pessoa não seguir aquela doutrina daquela igreja, a pessoa está em pecado. Se ela corta o cabelo, ela está em pecado, porque a igreja determina que não é para cortar. E vice-versa, se a igreja colocou que pode cortar o cabelo, que não é pecado, então, gente, que confusão do diabo é essa? Que confusão maligna é essa? Como é que pode? Uma igreja concorda que pode cortar o cabelo e a outra igreja concorda que não é pecado? Então, há uma controvérsia, gente. Há uma confusão. E eu não concordei. Eu não deixei nenhum comentário. Eu não deixo comentário nesses vídeos. Não deixo. Eu não deixei nenhum comentário. Mas eu falei para Deus, está reprovado. Em nome de Jesus, está reprovada. Ela está reprovada em gravar um conteúdo desses. Porque esse conteúdo, ele vai passar para frente, ele vai causar ainda mais confusão na mente daqueles que não têm o discernimento da palavra. Vai causar ainda mais confusão. Ou seja, ela tentou solucionar um problema, ela causou muito mais problemas ainda. Porque a palavra caiu em contradição com o que ela está dizendo, com o que esse anjo disse, gente. Por quê? Porque a verdadeira palavra que está na Bíblia. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, tomem cuidado com esse negócio de gente que viu anjo, com esse negócio que a pessoa viu Jesus, que esse negócio que Jesus falou isso, que Jesus falou aquilo na visão e mandou fazer aquilo. Gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado, porque se eu não partir da palavra, tudo que eu passar aqui é anátema. Ou seja, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é maldito. É anátema. Então, irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês escutam na internet. Porque está havendo e vai haver. Então, o que Deus revelou a Daniel sobre isso? Deus revelou a Daniel que nos últimos tempos,
surgiria no mundo o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do erro. Mas analisa que esse espírito do erro que está no mundo, principalmente assim, está no mundo inteiro, e também está dentro das igrejas, no meio evangélico, esse espírito do erro é o que acontece com esse vídeo que eu ouvi dessa irmã. Irmãos, eu não tenho medo de falar que o que essa irmã foi um espírito do erro. Um espírito do erro. Porque ela tem a Bíblia na mão. Ela tem a palavra na mão. E ela está passando para frente uma coisa que o anjo falou para ela. Mas aí foi aí que... É aí que a pessoa cai em contradição. Porque todas as igrejas têm a mesma palavra de Coríntios 11. Todas as igrejas. Então, segundo ela, se a pessoa está numa igreja, a pessoa tem que obedecer o regulamento daquela igreja. E isso não é verdade, sabe por quê? Porque no livro de Jeremias, Deus fala com Jeremias: Jeremias, diga ao meu povo, sai do meio de Babilônia. Sai do meio do pecado, sai do meio de Babilônia, sai do meio da confusão. Então, a igreja, você que tem a luz da palavra na sua mão, você tem a palavra na sua mão, aí você está numa igreja onde a pessoa está distorcendo a palavra, concorda com o erro, concorda com o pecado, concorda com tanta coisa errada. Quer dizer, você tem a verdade na mão, mas você está seguindo, estou falando você em geral, tá, irmãos? Então a pessoa está seguindo o ensinamento daquela igreja, tá seguindo o ensinamento daquela igreja, mas a pessoa mesmo tem a palavra na mão e está errando. Está errando por quê? Por que não examina a escritura? E Jesus disse: vós errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Erra por não conhecer a escritura, por não examinar a escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção. Aleluia, louvado seja Deus. Porque está acontecendo muita coisa e vai surgir ainda mais. Vai surgir ainda mais, irmãos, falsos ensinos. Coisas que você não tiver um discernimento, se você não tiver um entendimento, você vai concordar com aquilo e vai achar que aquilo está certo, mas não está. Porque não parte da palavra, não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a palavra de Deus. Temos que analisar, temos que prestar atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca seu tempo, não perca seu tempo, seu precioso tempo. As horas passam tão rápido, a semana passa tão rápido, o mês passa tão rápido, mas tão rápido. E você perdendo o seu precioso tempo, escutando vídeos, escutando coisas que não te levam a nada, coisas que não é de Deus, que não vai acontecer. Olha, irmãos, é tanta coisa. Então, cuidado. Amém? Eu, como uma pessoa que fui chamada para esse ministério de ensinar, de orientar, de aconselhar, aleluia, eu sinto a obrigação, porque diz aqui, até deixei aberto aqui, diz aqui em Ezequiel 3, quer acompanhar comigo? Abra a Bíblia aí. Ezequiel 3:16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por que eu falo, irmãos? Eu ensino, eu oriento, porque eu tô nessa linhagem, eu tô nessa incumbência aí de falar. E presta atenção porque que se eu não falar, olha o que acontece. Ezequiel 3:16, o atalaia de Israel. O atalaia de Israel diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Compreende, irmãos? Tu ouvirás da minha boca
aleluia, a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrendo na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo desviar da sua justiça e fizer a maldade e puser diante dele o tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. A palavra de Ezequiel 3,16, aqui Deus falando com Jeremias, aleluia, ou seja, com Ezequiel, que o Senhor havia levantado Ezequiel como um atalaia no meio da casa de Israel, para avisar, para dar o aviso, para orientar, para dizer, olha, melhora os vossos caminhos. Então aqui Deus fala, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e tu os avisarás da minha parte. Então, meus irmãos, o Senhor me levantou aqui no YouTube para avisar as pessoas, para orientar, para abrir os olhos das pessoas de certas coisas. Aleluia. Porque enquanto há o espírito do engano pairando, rodeando, trabalhando, funcionando, botando em prática as suas obras do mal, os seus enganos, Deus levanta alguém para avisar ao povo, olha, cuidado, isso não é de Deus. Olha, cuidado, isso não vem do Espírito Santo. Então, Deus levantou Ezequiel e Deus me colocou como atalaia. E ele me avisa, ele me mostra, ele fala, filha, isso não é de mim. Então o Senhor, ele me direciona, ele mostra, ele me levantou aqui para avisar você, para tomar cuidado com essas coisas que está acontecendo aí. Este homem que eu ouvi o vídeo dele, ele se diz ser profeta, ele se diz ser um grande homem de Deus, e que Deus falou com ele, que ele via uma visão, a qual falava a data em que Jesus ia voltar. Irmãos, isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Não se engane, isso não é de Deus. Por mais bonita que a revelação dele seja, ele ainda fala que assim, ele fala que as pessoas, que Deus vai guardar na hora que Jesus tiver, vai vir um aviso para as pessoas que... Irmãos, olha, é uma confusão terrível. Se você não tiver o dom de discernir, se você não tiver a palavra, a orientação da palavra, você se engana. Porque eu ouvindo aquele vídeo, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse o Espírito de Deus, a orientação da palavra do Senhor, gente, eu ia me enganar com esse homem, com esse vídeo, gente. É muito forte. Ele dá sinais de verdade, compreende? Tem sinais de verdade no vídeo. Só que quando você vai ver, contradiz a Escritura. Por quê? Porque só Jesus sabe o dia. Ou seja, nem Jesus sabe o dia em que o mundo vai acabar. Nem Jesus sabe.
nem os anjos. Só Deus sabe. Então foi aí aonde eu disse, não, este homem, o que ele está falando é um espírito de engano, é um espírito enganoso, porque não é. Porque só Deus sabe o dia em que Jesus Cristo voltará nas nuvens de glória. Somente Deus, mais ninguém. Então, cuidado, irmã, cuidado, irmão. Não fica dando ouvido a essas coisas, porque já está havendo muitas coisas assim. E Deus manda avisar. Manda avisar. Cuidado com as falsas profecias, cuidado com as falsas revelações, cuidado com as falsas visões. Presta atenção quando você ouvir algo, leve para dentro da palavra, medite se está dentro da palavra. É certo que Deus falou lá em Joel 1, que nos últimos dias Ele daria visões, revelações para idosos, para os anciões, para jovens. Aleluia, está tendo, irmãos, mas nisso daí está tendo muito engano também. Deus dá revelações? Sim. Deus dá visões? Dá sim. Mas está tendo muita visão, muita coisa enganosa. E o Senhor revelou para mim, minha serva, estão tendo sonhos, estão tendo visões. E o povo que tem a oportunidade de jogar isso no ar, jogar isso na internet, estão comprando. Deus falou comigo, irmãos. Estão comprando, minha serva, essas coisas e jogando na internet para enganar. Isso não é de Deus, irmãos. Por exemplo, eu estou na igreja, eu vou colocar eu estou na igreja e escuto a irmã contar uma revelação lá que ela teve, uma visão. Eu nem sei se a visão é mentirosa, se a visão é verdadeira, ou se a irmã está inventando a visão, ou sei lá o quê. Eu nem procuro saber disso. Daí eu chego para a irmã e falo assim: ô irmã, você pode gravar um vídeo para mim falando sobre essa visão, sobre esse arrebatamento, sobre essa revelação, sobre isso que você viu? Você pode gravar um vídeo para mim? Grava, eu te pago tanto. Aí a irmã, a pessoa, né, ou o homem que seja, é irmão de Balaão, né? É Balaão, falso profeta. Se deixa se vender por Balaque, né? Daí, começa tudo errado por aí, irmãos. Começa tudo errado por aí. Daí a pessoa, eu gravo sim. Eu te pago tanto. Foi isso que, irmãos, foi essa revelação que Deus me mostrou. Pessoas fazendo um negócio desse tipo. Eu te pago tanto pelo vídeo. Grava o vídeo, manda pra mim. Ou às vezes a pessoa com a própria câmera do seu próprio celular grava a visão que a mulher teve, a visão que o homem teve. Ninguém sabe se esse anjo era um anjo de Deus, ou era um anjo do capeta, ou era um anjo de luz, ou era um anjo das trevas, porque o diabo se transforma em anjo de luz, enfim. A pessoa não busca a fonte. Da onde veio isso? A fonte. Aí joga no ar. Publica o vídeo. Às vezes, muita deles não aparece a foto da pessoa, só aparece o áudio, só aparece a voz, enfim. Irmãos, é tanta coisa errada que está acontecendo. E Deus manda avisar aqui: abre o teu olho. Abre o teu olho. Porque se não abrir o olho, vai ser mais um que vai ser enganado. E não é isso que Deus quer para você. Então está acontecendo muito essas coisas. E Deus me levanta aqui como um atalaia para combater, irmãos, essas coisas. Eu vou combater sempre, sempre, porque Deus fala para mim. Na hora que eu começo a ouvir um vídeo de alguém, leia aí, ó, eu li Ezequiel 3,16, leia, sobre a função do atalaia. Se eu não avisar, se eu fui levantada como atalaia
e eu não avisar o povo, não abrir os olhos do povo, não falar para o povo que isso está errado, que isso não condiz com a palavra, não está certo, não está de acordo com a palavra, se eu não fizer isso, eu vou pagar o preço. E a Bíblia diz aqui, Ezequiel 3, que Deus vai requerer de mim o sangue dessas almas que eu não avisei. Leia de novo aí o texto, leia de novo. Ele vai requerer de mim, ou do homem ou da mulher de Deus que ele levanta para falar a verdade. Se a pessoa não avisar, se a pessoa, do outro lado, se a outra pessoa perecer, morrer e for para o inferno, quem vai dar conta dessa alma que pereceu sou eu. Sou eu. Porque ele mandou eu avisar e eu não avisei. Então sou eu que vou dar conta daquela alma. E eu não vou dar conta da alma de ninguém. Porque o que depender de mim, aqui eu vou falar. Enquanto essa porta estiver aberta, eu vou avisar. Eu vou avisar, eu vou abrir os olhos, toma cuidado, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Cuidado. Eu não vou pagar preço, não vou pagar pela alma de ninguém. O que depender de mim, eu vou avisar. Porque não é de Deus. O vídeo já está se estendendo. Não é de Deus. Vai passar para frente uma coisa que não é de Deus? Para começo de história, irmãos, a pessoa que tem um trabalho na rede social, seja onde for, a pessoa que tem um trabalho, ela tem que trazer coisas legítimas. Coisas próprias suas. Não coisas copiadas, coisas gravadas de outros. Tem pessoas aí, irmãos, na internet, que eu nunca vi a cara dele, eu nunca vi a cara dela, eu só escuto a voz. Você só escuta a voz da pessoa, você não vê a cara da pessoa. Tem alguns assim. Que o título do vídeo é lindo e maravilhoso. Aí quando você abre, você nunca vê o rosto da pessoa. Vai saber quem é este homem, irmãos. Vai saber quem é esta mulher que está gravando isso. Você nunca viu o rosto dele, você nunca viu o rosto dela. Você nem sabe como que ele é. Você nem sabe se ele é um macumbeiro, se ele é uma pessoa do mal, um satanista. Você nem sabe quem é. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, cuidado. Cuidado. Presta atenção. Amém? Vamos ficar por aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Não troque o certo pelo duvidoso. Amém? Não troque o certo pelo duvidoso. As pessoas, irmãos, elas querem coisas fáceis. As pessoas querem, a internet está abrindo as portas, está abrindo, são oportunidades e mais oportunidades que a internet está abrindo para o povo ganhar dinheiro. São muitas oportunidades que as pessoas estão tendo para ganhar dinheiro. E está acontecendo o quê? Elas estão aproveitando essas oportunidades e fazendo, até mesmo no meio evangélico, fazendo coisas erradas, fazendo coisas ilícitas, vendendo material evangélico, não sabe nem de onde que veio, não sabe qual é a fonte. Gente, olha, está acontecendo muita coisa. Tudo isso por causa de quê? Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Então, vigiem, toma cuidado. E isso já está no meio evangélico há bastante tempo. Amém? Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, todos vocês.